Deixa o like e se inscreve. Ben, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, procurando ficar mais perto do trabalho. Encontrei esse prédio novo na Vila Mariana. Moderno, todo espelhado, com recepção digital e aquele silêncio de condomínio caro. Tudo parecia prático, confortável e impessoal. Perfeito para quem quer recomeçar. O 301 ficava no fim do corredor do terceiro andar. Quando visitei, lembro que o corretor me disse: "O apartamento é novo, nunca foi ocupado." Mas o jeito que ele falou, "nunca foi ocupado", soou meio hesitante, sabe? Como se estivesse evitando explicar algo. Ignorei. Assinei o contrato no mesmo dia. Na primeira semana, tudo era novidade. A vista linda da varanda, o som distante da cidade, o cheiro de pintura nova. Mas logo na primeira noite, percebi algo que me deixou desconfortável. O elevador parava toda a madrugada no terceiro andar. Sempre entre 2 e 3 da manhã. Eu ouvia o som das portas abrindo. E depois passos leves no corredor. Não eram passos apressados, nem pesados. Eram lentos, como se alguém andasse descalço. Olhei pelo olho mágico várias vezes e nunca vi nada. Quando abri a porta, o corredor estava completamente vazio. Achei que fosse um vizinho chegando tarde. Mas na manhã seguinte, encontrei o porteiro e perguntei, brincando: "Quem é que desce do elevador de madrugada?" Ele olhou para mim com um semblante estranho. "O elevador não faz paradas nesse horário, senhor. É programado para travar entre 1 mês e 5 e isto bem. Eu juro que não estava imaginando." Naquela noite, o som se repetiu. E de novo no dia seguinte. O elevador abria, os passos vinham e depois silêncio. Comecei a reparar que sempre acontecia no mesmo padrão. As portas abriam, passos lentos vinham até a minha porta e depois um pequeno estalo, como se alguém encostasse levemente na madeira. Não batia, só tocava. E então tudo ficava quieto. Eu tentava me convencer que era um defeito mecânico. Mas uma madrugada decidi filmar. Deixei o celular gravando virado para o corredor. Quando fui assistir, o vídeo era quase inteiro silêncio. Até o momento em que o elevador parou. As portas abriram. Dava para ouvir nitidamente o som do trilho metálico. E depois, algo estranho aconteceu. O sensor de luz do corredor acendeu sozinho, mas ninguém apareceu. Por um segundo, porém, uma sombra projetou-se na parede, como se alguém tivesse passado rápido demais para ser visto. Na manhã seguinte, o interfone tocou. Era o porteiro de novo. "Né, senhor, desculpe incomodar, mas o senhor poderia conferir se o alarme de incêndio do seu andar está com problema?" A central acusou movimentação no terceiro, mas não tem ninguém lá agora. Aquela palavra movimentação ficou presa na minha cabeça. Porque, Ben, eu tinha ouvido, tinha visto, aos poucos, outras coisas começaram a acontecer. Pequenas, quase sutis. O rádio do banheiro ligava sozinho. O abajur da sala piscava, sempre por volta do mesmo horário, entre 2 e 3. E um som leve, quase imperceptível, vinha do interfone, como um chiado misturado com voz distante. Uma vez escutei nitidamente. Voltei. A voz era baixa, feminina, triste, mas tão real quanto a minha. Decidi pesquisar sobre o prédio. Procurei o nome da construtora, registros, tudo, e foi então que encontrei uma matéria antiga, escondida num fórum de moradores da região. Antes de o condomínio ser construído, havia ali uma pensão. Pequena, administrada por uma senhora que acolhia estudantes e profissionais de fora. O lugar ficou conhecido na vizinhança como Pensão das Violetas, por causa das flores que a dona deixava nas janelas. Mas o curioso era que a reportagem dizia que, durante uma reforma nos anos 90, um dos quartos pegou fogo acidentalmente e a dona nunca mais foi vista por ninguém. O prédio acabou sendo demolido anos depois. Ben, o 301, ficava exatamente onde era o quarto principal da antiga pensão. Não consegui mais ignorar. Comecei a deixar uma câmera ligada o tempo todo na sala. E certa noite, algo me fez congelar. Na gravação, por volta das 2h47, a luz da varanda se acendeu sozinha. E por um breve instante, uma silhueta apareceu refletida no vidro. Era nítido o contorno de uma mulher.
cabelos presos, vestido longo, olhando para dentro do apartamento. Ela não se movia, só olhava. Depois desaparecia no escuro. No dia seguinte, mostrei o vídeo para o porteiro. Ele empalideceu e disse quase sussurrando: "O senhor mora no 301, né?" Eu confirmei. O pessoal da limpeza evita entrar aí sozinho. Dizem que ouvem voz de mulher cantando baixinho, tipo cantiga antiga. Fingi rir, mas por dentro senti o coração disparar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordado, olhando para a porta. O elevador parou. As portas abriram. Os passos vieram, mas dessa vez pararam antes da minha porta. Eu podia ouvir a respiração, leve e curta, bem do outro lado da parede. E então um som baixinho: "Você ficou no meu lugar?" Ben, eu nunca tinha sentido nada igual. Não era medo comum. Era como se a tristeza daquela voz preenchesse o ar inteiro. Fiquei parado, imóvel, até amanhecer. No dia seguinte, procurei o síndico. Perguntei se alguém já tinha reclamado de barulhos no andar. Ele me olhou surpreso. "É curioso você perguntar. O apartamento 301 sempre ficou fechado." Expliquei que eu estava morando lá há semanas. Ele franziu a testa. "Isso é estranho. O cadastro ainda está constando como desocupado. Nenhum contrato foi emitido oficialmente ainda." "Ben, eu não sou do tipo que acredita fácil em nada, mas naquele momento algo gelou dentro de mim." "Como assim, sem contrato?" "Eu tinha as chaves, os e-mails, os comprovantes. Mas quando cheguei em casa para conferir, percebi um detalhe que nunca tinha reparado. Na placa ao lado da porta, onde devia estar escrito 301, o número parecia ligeiramente diferente do resto. Mais antigo, amarelado, como se tivesse sido reaproveitado de outro prédio. E sob a luz, dava para ver traços apagados de uma palavra: violetas. Naquela noite sentei na varanda e deixei o rádio ligado. A mesma frequência onde sempre surgia o chiado. O som ficou limpo por um instante, e então uma música suave começou a tocar. Uma valsa antiga de voz feminina. E eu percebi que vinha acompanhada por um cheiro leve de flores. Não perfume, mas aquele cheiro fresco de violetas molhadas. O ar ficou mais frio. E no reflexo do vidro da varanda, vi novamente a silhueta da mulher. Dessa vez ela parecia sorrir. Não de forma assustadora, mas triste. E então, a voz dela ecoou de novo, como um sussurro ao vento. "Obrigada por deixar as luzes acesas." No dia seguinte, o elevador parou de fazer as visitas noturnas. O rádio nunca mais ligou sozinho. E o apartamento, por fim, ficou em paz. Alguns meses depois, quando o contrato acabou e eu fui devolver as chaves, levei o vídeo da câmera como prova para mostrar para o novo síndico, mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. Mas, para minha surpresa, quando tentei reproduzir, o arquivo estava corrompido. Tudo que restava era um único frame, o reflexo da varanda com uma mulher borrada. E no canto inferior da tela, a legenda automática do vídeo mostrando uma palavra: "Voltei, até hoje, Ben." Eu não sei explicar o que vivi no 301. Talvez o prédio novo tenha sido construído sobre lembranças antigas. Ou talvez certas presenças só precisem de um pouco de luz para lembrar quem foram. Mas uma coisa eu sei: toda vez que passo por ali à noite, o elevador ainda para sozinho no terceiro andar. E as portas se abrem devagar, como se alguém ainda estivesse voltando para casa. Bem, preciso te contar algo que nunca consegui explicar. Aconteceu há uns 6 anos, quando eu trabalhava numa pequena cidade chamada Areado, no interior de Minas. Era um lugar pacato, rodeado por serras e plantações, com ruas de paralelepípedo e aquele silêncio típico das noites sem vento. Mas havia algo ali que nunca me deixou completamente à vontade. O som distante de um apito de trem, mesmo que os trilhos tivessem sido desativados há décadas. Eu morava numa casinha simples, perto da antiga estação ferroviária. O prédio ainda estava de pé, com a pintura descascada e o letreiro desbotado, onde se lia Estação Areado, 1937. Durante o dia, parecia só mais um pedaço de história esquecido. Mas à noite, aquele lugar ganhava vida.
Luzes fracas apareciam nas janelas e o som do ferro batendo ecoava, como se alguém ainda estivesse ali, cuidando dos trens que não existiam mais. Eu nunca fui do tipo que acredita nessas coisas. Achava que o som vinha da rodovia ou do vento batendo nas estruturas de metal. Até que, numa noite de agosto, tudo mudou. Eu tinha passado o dia inteiro resolvendo pendências no escritório da prefeitura e voltei para casa exausto. Por volta das 11, o vento começou a soprar forte. As janelas batiam e o cachorro da vizinha, um vira-lata sempre quieto, começou a uivar, encarando a direção da estação. Foi aí que ouvi o som de um apito longo, grave, cortando a madrugada. Ben era o som de um trem, antigo, abafado, como se viesse de outro tempo. Fui até a janela e olhei em direção aos trilhos, e juro que vi uma luz, uma claridade amarelada, oscilante, como um farol distante se aproximando lentamente. Por alguns segundos, achei que fosse algum veículo na estrada, mas o som das rodas de ferro sobre o trilho era inconfundível. Saí de casa, calcei os chinelos e caminhei até o portão da estação. O vento frio batia no rosto e o ar tinha um cheiro estranho. Ferro, óleo queimado e terra molhada. A luz se aproximava até que vi algo que não consigo esquecer. Um trem, completamente iluminado por dentro, com janelas antigas e cortinas vermelhas. Mas ele não estava sólido. Era como se fosse feito de névoa e memória. Passou diante de mim sem barulho real. Apenas aquele som fantasmagórico de apito e engrenagem. Dentro pude ver pessoas, homens com chapéu, mulheres com vestidos longos, crianças olhando pela janela, todos pálidos, imóveis, como se o tempo não existisse para eles. Quando o último vagão passou, o silêncio caiu de novo. Nenhum som de motor, nenhuma fumaça. Só o farol da frente se apagando aos poucos até sumir completamente. Fiquei ali parado, sem saber o que pensar. No dia seguinte comentei o ocorrido com seu Ademar, o morador mais velho da rua. Ele me ouviu calado e depois disse: "Você ouviu o trem das almas? Ele passa todo ano, no mesmo dia e hora. Leva quem ainda ficou preso entre as estações. Achei que fosse alguma história popular. Mas quando ele me contou o resto, senti um arrepio percorrer o corpo inteiro. A última viagem real daquele trem tinha sido em 1953. Durante uma forte tempestade, o trem descarrilou na curva antes da ponte, levando com ele boa parte dos passageiros. A linha foi desativada logo depois. Mas os moradores diziam que desde então o trem ainda passava de tempos em tempos, sempre à meia-noite. E sempre quando o vento vinha do sul. Naquela noite, tentei não pensar nisso, mas o som voltou. Dessa vez, mais próximo, mais nítido. O apito não soava mais distante. Parecia vir de dentro da própria estação. Peguei uma lanterna e fui até lá. O portão de ferro, que costumava ficar trancado com cadeado, estava entreaberto. A madeira das portas rangeu quando entrei, e um frio cortante tomou conta do ar. O interior estava coberto de poeira, com bancos de madeira e o velho relógio marcando 23h57. Mas o ponteiro não se movia. E Ben, eu juro que ouvi passos. Vozes baixas começaram a preencher o ambiente. Frases desconexas, cumprimentos antigos, como se passageiros invisíveis se preparassem para embarcar. Quando a luz da lanterna passou por uma das janelas, notei uma sombra refletida. Alguém em pé, na plataforma, de chapéu e casaco. Mas quando apontei diretamente para lá, não havia ninguém. Então o relógio fez tique. O ponteiro dos minutos avançou. 23h58. Um vento soprou dentro da estação, levantando poeira e papéis antigos. E do lado de fora as luzes voltaram. O farol amarelo cortando o escuro. O som de metal em movimento. E o apito. Aquele mesmo som grave, vindo de longe, mas se aproximando depressa. Fui até a plataforma. E o vi de novo. O trem brilhando em plena madrugada. Mas dessa vez ele parou. As portas se abriram lentamente e um vapor espesso cobriu os degraus. Por um instante eu pensei em recuar. Mas algo dentro de mim me fez ficar.
De dentro do primeiro vagão surgiu uma figura. Um homem magro, com uniforme antigo de maquinista, chapéu inclinado e rosto pálido como papel. Ele me olhou por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, sem mover os lábios, uma voz ecoou na minha cabeça. Faltava um. E então ele virou de costas, subiu no trem e desapareceu na névoa. As portas se fecharam e o trem partiu, deixando apenas o som ecoando pela serra. Quando o silêncio voltou, o relógio da estação parou novamente, agora marcando 0000. No dia seguinte, voltei lá de manhã para garantir que não estava delirando. Mas o portão estava trancado, o cadeado enferrujado. Nenhum sinal de pegadas, nem de alguém ter estado lá. Mesmo assim, algo me chamou a atenção. Sobre o banco de madeira, havia uma passagem antiga, amarelada, com o nome Elias Campos, Destino Areado. Bem, esse era o nome do meu avô. E o mais estranho é que ele nunca me contou, mas descobri depois. Ele nasceu ali e o pai dele morreu justamente no descarrilamento de 1953. Desde aquele dia, eu nunca mais ouvi o trem de novo. Mas às vezes, quando o vento muda e a madrugada fica quieta demais, o apito ainda ecoa, bem distante, como se me lembrasse que a viagem ainda não acabou para todo mundo. Hoje, a estação de Areado está sendo reformada para virar ponto turístico. Mas ninguém consegue manter as luzes acesas lá dentro depois da meia-noite. O relógio sempre para as 23h57, e os seguranças dizem que ouvem passos nos trilhos desativados. Alguns até afirmam ver o brilho de uma locomotiva antiga que nunca chega de verdade. Eu não duvido mais de nada, Ben. Talvez certas memórias se recusem a partir. Talvez o trem ainda esteja levando quem ficou preso entre o passado e o esquecimento. E se um dia você estiver em Areado à noite e ouvir um apito longo ecoando pelas montanhas, não vá até a estação, porque quem sobe nesse trem nunca mais desce. Ben, eu sempre achei que assombrações só existiam em lugares antigos, casarões abandonados, cemitérios, essas coisas de filme. Mas a história que eu vou te contar aconteceu comigo, numa casa recém-construída. Sem histórico nenhum, sem passado aparente. Pelo menos era o que eu pensava. Tudo começou quando me mudei para uma rua tranquila de um bairro novo, na periferia de Campinas. As casas eram modernas, pintadas com cores claras, e todas tinham aquelas pequenas árvores de sibipiruna na calçada, que no outono deixavam o chão coberto de flores amarelas. Era bonito. Parecia o tipo de lugar onde nada de estranho poderia acontecer. A casa em si era simples, mas acolhedora. 2 quartos, cozinha americana e um quintal pequeno nos fundos. Eu morava sozinho e estava animado com a ideia de ter finalmente um canto só meu. No primeiro dia, tudo parecia perfeito, até a noite cair. A primeira coisa que percebi foi o silêncio. Um silêncio diferente, espesso, quase pesado. Mesmo com as janelas abertas, eu não ouvia os sons típicos da vizinhança. Nem vozes, nem televisão, nem cachorros. Era como se o mundo lá fora tivesse se afastado um pouco. Achei curioso, mas não dei muita importância. Na segunda noite, enquanto eu jantava, ouvi um som leve vindo do corredor. Parecia o estalar de um móvel. Talvez a madeira se ajustando à temperatura. Mas o som se repetiu, em intervalos regulares, como passos, lentos, medidos. Fiquei parado, escutando. Quando me levantei e olhei, o corredor estava vazio. A luz da lâmpada do teto piscou 2 vezes. Depois se estabilizou. Ben, no começo eu tentava rir dessas coisas. Me convencia de que era só imaginação. Mas as noites seguintes começaram a me provar o contrário. Eu deixava a sala arrumada antes de dormir. Controle remoto no sofá, copo na pia, cadeira encostada na mesa. E toda manhã, ao acordar, algo estava fora do lugar. O controle no chão, a cadeira levemente afastada, o copo no corredor. Achei que pudesse ser algum animal. Fechei todas as janelas, conferi portas, revisei trincos, nada, nem sinal de invasão.
E o estranho era que as marcas no chão, aquelas marcas pequenas de arrastar a cadeira, eram de dentro para fora, não o contrário. Uma madrugada, o som de passos voltou. Mas dessa vez, vinham acompanhados de algo mais, um leve sussurro, como se alguém falasse debaixo da voz. Não era possível entender as palavras, só a cadência. E o som vinha sempre do mesmo ponto, o final do corredor em frente à porta do segundo quarto. Ben, aquele quarto estava vazio. Eu nunca cheguei a usá-lo. Era onde deixava caixas, ferramentas, algumas coisas da mudança. Mas toda vez que passava por lá, sentia uma vontade estranha de não olhar para dentro. Como se houvesse alguém esperando. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi algo ainda mais claro. O som de uma porta se abrindo devagar. Sentei na cama, esperei. Nada. Mas a sensação era de que alguém estava parado no corredor me observando. O relógio marcava 3:03. Quando fui conferir, a porta do quarto vazio estava aberta. E Ben, as caixas que eu tinha deixado empilhadas estavam todas reorganizadas. Não bagunçadas, organizadas, alinhadas, como se alguém tivesse passado horas as ajustando com cuidado. Resolvi comentar isso com um vizinho, o seu Pedro, um senhor simpático que morava na casa da frente. Ele me ouviu com atenção e respondeu sem mudar o tom. Você mora no número 47, né? Assenti. Ele olhou para o chão, mexendo na tampa do café. A construtora terminou aquele terreno por último. Antes tinha uma casinha ali. E o que aconteceu com ela? Perguntei. Ele hesitou. Não sei ao certo, mas ouvi dizer que o dono ficou doente. Morava sozinho também. Disseram que ele era meio calado demais. Essa resposta me incomodou. Não pelo que ele disse, mas pelo jeito. Parecia que havia mais coisa por trás, algo que ninguém queria comentar. No dia seguinte, decidi fazer algo meio irracional. Deixei o celular gravando o áudio durante a noite. Coloquei em cima da mesa da sala e fui dormir. De manhã, quando ouvi a gravação, bem, havia sons, muitos, portas rangendo, passos leves, e por volta das 3, uma voz, baixa, arrastada, quase como se viesse de longe. Não dava para entender direito, mas soava como uma palavra repetida, lenta, entrecortada. Fica 3 vezes. Depois, silêncio. No mesmo dia, comecei a reparar em outra coisa. A temperatura do corredor era sempre mais fria que o resto da casa. Mesmo de dia, a luz ali parecia mais fraca, como se fosse absorvida pelas paredes. E o quarto vazio? Tinha um cheiro leve de madeira úmida e algo doce como flores antigas. Ben, eu não sentia medo, pelo menos não o tempo todo. Era mais como tristeza. Uma presença que não queria assustar, mas também não queria ir embora. Uma noite, depois de ouvir de novo os passos, eu resolvi fazer o impensável. Abri a porta do quarto vazio e disse: se tem alguém aqui, pode ficar em paz. Acho que eu esperava que nada acontecesse, que o silêncio me fizesse rir da própria coragem. Mas naquele instante, o abajur da sala acendeu, sozinho, e o som do corredor parou de vez. Na manhã seguinte, quando acordei, vi que uma das caixas do quarto estava aberta. Dentro dela havia algo que eu não lembrava de ter colocado ali. Uma fotografia antiga, em preto e branco, desbotada. Mostrava um homem parado na frente de uma casa, e era claramente a minha casa antes da reforma. O homem devia ter uns 60 anos, barba rala, olhar cansado. Atrás dele, uma árvore de sibipiruna, exatamente no mesmo lugar da que cresce hoje na calçada. Na parte de trás da foto estava escrito apenas: para que eu nunca esqueça onde fiquei. Ben, aquele onde fiquei, ficou martelando na minha cabeça. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenas diferenças na casa. Um relógio que eu não lembrava de ter comprado apareceu em cima do armário. Um prego novo na parede. E às vezes, o som do rádio da cozinha ligava sozinho, sempre na mesma estação, tocando músicas antigas, daquelas dos anos 60. Era como se a casa estivesse lembrando de alguém, ou revivendo alguém. Um sábado, resolvi limpar o quarto por completo. Queria transformar o espaço em escritório, tentar dar outro sentido para ele. Enquanto tirava o pó do canto, encontrei um pequeno alçapão, escondido sob o tapete. Nunca o tinha notado antes.
Dentro havia um caixote de madeira, fechado com um arame enferrujado. Cortei e abri. Lá dentro havia papéis, cartas antigas e um caderno de capa azul. Tudo amarelado, frágil, abri a primeira página. Era um diário. Datava de 1978. O nome na capa, Antônio Vieira. As primeiras linhas eram simples. Faz 3 meses que estou sozinho. Desde que ela se foi, não consigo mais dormir. Às vezes acho que ainda ouço o som da porta, o rádio ligando, o perfume no ar. Se eu pudesse, ficava aqui para sempre, só para não esquecer. Ben, naquele momento, entendi. A casa nova fora erguida sobre os restos da antiga. E, de algum modo, Antônio ainda estava lá. Não preso por raiva ou vingança, mas por saudade. O que eu sentia, o que ouvia, eram lembranças dele, ecoando entre as paredes que já o abrigaram. Fechei o caderno com cuidado, devolvi tudo para o alçapão e cobri de novo. Achei que com isso, talvez ele pudesse descansar. Mas nas noites seguintes algo mudou. O silêncio voltou, absoluto, denso. Nenhum som, nenhum passo, nenhuma luz piscando. Pensei que tivesse acabado. Até que, numa madrugada, acordei com um ruído leve vindo da sala. O rádio, ligado de novo. A mesma estação, a mesma música. Só que dessa vez, no meio da canção, ouvi uma interferência e uma voz grave, pausada. Obrigado, Ben, acredite se quiser, mas eu sorri. Senti uma leveza estranha, como se algo tivesse finalmente se resolvido. Depois daquela noite, nunca mais ouvi nada. A casa ficou normal, mas de vez em quando o vento sopra forte e as flores das cibipirunas caem no quintal, o rádio ainda liga sozinho. Toca uma música antiga por alguns segundos e desliga. E toda vez que isso acontece, eu digo em voz baixa: pode ficar em paz, Antônio. Bem, eu nunca achei que fosse te mandar uma história dessas. Sempre fui cético, do tipo que explica tudo com lógica, com causa e efeito. Mas o que vivi há uns meses, ainda hoje, me faz repensar tudo. Eu tinha acabado de me mudar para um prédio antigo no centro de Curitiba. Aqueles prédios de fachada de azulejo azul, com janelas de ferro e elevador barulhento. O aluguel era barato, o suficiente para eu desconfiar. Mas eu precisava de um canto novo, depois de terminar um relacionamento e perder o emprego no mesmo mês. O apartamento era o 203, pequeno, mas aconchegante. Tinha piso de taco, paredes grossas e um telefone de disco preso na parede da sala. Um modelo antigo, verde musgo, com um cabo espiralado que já devia ter visto décadas passarem. O corretor disse que eu podia tirar se quisesse, mas deixei lá por charme. Na primeira semana, tudo correu bem. Mas na noite de domingo, pouco depois das 2 da manhã, o telefone tocou. O som era alto, metálico e ecoava no apartamento vazio. Atendi meio sonolento. Alô? Silêncio. Nenhum ruído, nenhum som de fundo. Esperei uns segundos, depois desliguei. Pensei que fosse engano ou alguma linha cruzada. O prédio era antigo, afinal, mas o telefone tocou de novo. E de novo, 3 vezes, sempre por volta do mesmo horário. Às vezes eu atendia e não ouvia nada. Outras, ouvia uma respiração distante, quase como se alguém estivesse tentando falar, mas sem conseguir. No 3º dia, contei para o síndico. Ele era um senhor simpático, de cabelos brancos e voz calma. Quando mencionei o telefone, ele franziu o senho. O senhor está no 203, não é? Sim, esse número era o apartamento da dona Marta. Perguntei quem era. Ele contou que ela tinha morado ali por mais de 30 anos e que, segundo os vizinhos, ela passava horas ao telefone. Falava sozinha, deixava o aparelho fora do gancho, dizia conversar com alguém que não podia desligar. Ninguém sabia exatamente o que isso queria dizer. Depois que ela se foi, o telefone ficou mudo por anos. Até que, aparentemente, não ficou mais. Achei que fosse coincidência. Mas comecei a reparar em outras coisas. Durante o dia, o telefone permanecia quieto. Mas à noite, principalmente quando eu deixava as luzes apagadas, o disco do aparelho gira sozinho, devagar, com aquele som característico de mola voltando.
E às vezes o gancho do telefone se movia milímetros, como se alguém o tocasse. Comecei a gravar com o celular. Na terceira madrugada, o vídeo registrou algo que me fez arrepiar. O telefone toca. Eu não estava na sala, mas dá para ver claramente o fone levantar sozinho e cair no chão. Mostrei o vídeo para um amigo meu, técnico de som, que jurou que eu devia estar sofrendo interferência elétrica. Mas como um telefone de fio desligado da rede pode tocar? Sim, Ben, eu tirei o cabo da parede. Desconectei completamente. Mesmo assim, ele tocava. Naquela noite, por volta das 2h17, o som voltou. Eu olhei o relógio e percebi que o barulho não vinha só do telefone. A campainha do interfone também começou a apitar. Fui até lá, assustado, e pressionei o botão. Quem é? Silêncio. Mas logo depois, o telefone da sala tocou mais uma vez. Dessa vez, deixei tocar. Contei 5, 6, 7 toques, até que, na 8ª vez, parou. Aí, do nada, ouvi uma voz, baixa, rouca, quase um sussurro vindo do aparelho. Não desliga. Corri e puxei o fio da tomada. O telefone caiu no chão e o disco girou sozinho, lento, marcando o número 203. Passei a noite acordado. No dia seguinte, procurei o síndico de novo. Quando contei, ele ficou pálido. Você ouviu uma voz? Sim. E ela disse o quê? Não desliga. Ele passou a mão no rosto e falou baixo. Isso foi o que ela dizia sempre. A dona Marta. Quando alguém tentava encerrar a ligação, ela repetia: não desliga, eu ainda estou aqui. Naquele ponto, Ben, eu já estava decidido a sair. Mas antes, queria uma explicação. Então pedi permissão para entrar no antigo depósito do prédio, no subsolo, onde guardavam objetos deixados pelos antigos moradores. O zelador me ajudou a procurar. Entre caixas, malas e papéis velhos, encontramos um caderno com o nome Marta, escrito na capa. Dentro, havia anotações detalhadas de ligações telefônicas, datas, horários e nomes, muitos nomes. E do lado de cada um, uma observação, chamada perdida, linha muda. Ele não me ouviu. A última anotação, feita em tinta desbotada, dizia: 203. A ligação nunca foi encerrada. Voltei para o apartamento decidido a entender. Liguei o telefone de novo, apenas por curiosidade. E bem, ele já estava fora do gancho. O fone pendurado, balançando devagar. Peguei e coloquei no ouvido. No começo, silêncio. Depois, um som baixo, como um chiado de rádio antigo. E então uma voz feminina, fraca, distante. Alô? Quem fala? Perguntei. Você está no 203? Não estou. Quem é? A linha ficou muda por um instante e depois ouvi o som do disco girando do outro lado. Como se alguém discasse o meu próprio número. Então ela sussurrou. Eu nunca desliguei. Desliguei o telefone, taquei dentro de uma caixa e deixei no corredor. No outro dia, o telefone não estava mais lá. O zelador jura que não mexeu. Tentei seguir a vida, ignorar aquilo. Mas à noite, no mesmo horário, o telefone do vizinho começou a tocar, alto, insistente, no mesmo ritmo que o meu. E o mais estranho, o vizinho do 204 me contou que atendeu, e a mulher do outro lado perguntou por mim. Perguntou: o moço do 203 ainda está aí? No dia seguinte, ele se mudou. Disse que não dormia mais tranquilo com aquele som ecoando pelo corredor. Depois que ele saiu, ninguém mais quis alugar o 204. E aos poucos, o andar inteiro ficou vazio. O síndico me pediu para continuar ali, para cuidar dos apartamentos. Aceitei, não sei bem por quê. Talvez por curiosidade, talvez porque algo me puxava para ficar. Um mês depois, o zelador encontrou o telefone antigo no sótão do prédio, empoeirado, mas com um fio novo, como se alguém tivesse trocado. Ele jurou que não colocou lá, e quando olhamos de perto, o disco estava marcado com uma etiqueta, linha Marta, interna 203. Ben, eu sei como isso soa. Mas até hoje, às vezes, quando passo pelo corredor do meu andar, ouço um leve som metálico, um toque abafado, vindo de dentro das paredes. E de madrugada, o interfone pisca uma luz, mesmo sem ninguém apertar. Semana passada aconteceu de novo. O telefone da portaria tocou.
O síndico atendeu e jurou que a voz do outro lado perguntou: "O 203 ainda está ocupado?" E depois a linha caiu. Desde então, deixei uma folha de papel colada na porta do apartamento. Nela escrevi só uma frase: "A ligação pode continuar." Mas eu desliguei. E por mais estranho que pareça, desde então, o telefone nunca mais tocou. Mas às vezes, quando o elevador para no meu andar sem ninguém apertar o botão, eu ainda sinto como se alguém tivesse descido só para tentar atender. Bem, eu preciso te contar algo que aconteceu comigo há uns 2 anos e até hoje eu não consigo explicar direito. Não sei se vai soar loucura, mas juro que é verdade. Tudo começou quando aceitei cuidar de uma casa antiga no centro histórico de Curitiba. Era uma espécie de temporada de manutenção. Os donos viajariam por 3 meses e eu ficaria morando lá, cuidando do lugar, regando plantas e garantindo que tudo estivesse em ordem. A casa era grande, de 2 andares, com piso de madeira rangente e um quintal pequeno, mas muito bem cuidado. Quando cheguei, notei algo que me chamou a atenção. No quarto de hóspedes havia um espelho antigo, grande, com moldura de madeira esculpida e pequenas manchas de desgaste. Parecia normal, mas tinha um detalhe curioso. Refletia a luz de um jeito diferente, quase como se tivesse profundidade própria, não só refletindo o ambiente, mas acrescentando algo a ele. No primeiro dia, organizei os quartos, limpei o pó e coloquei minhas coisas no meu quarto. À noite, fui dormir cedo. Era uma casa silenciosa e eu até gostei disso. Nada de buzinas, nada de vizinhos barulhentos. Mas no meio da madrugada, acordei com um barulho suave, um estalo vindo do quarto de hóspedes. Eu pensei que fosse algum piso cedendo, comum em casas antigas, e tentei ignorar. Na manhã seguinte, arrumei o café da manhã e decidi olhar o espelho com mais atenção. Estava tudo normal, mas notei algo estranho. No reflexo, o quarto parecia maior do que realmente era. A cama, que estava encostada na parede, aparecia no reflexo com alguns centímetros de espaço livre a mais. Achei que minha mente estivesse pregando peças e segui com o dia normalmente. Nos dias seguintes, comecei a perceber coisas pequenas, mas desconcertantes. Objetos mudavam de lugar no quarto de hóspedes, mesmo quando eu tinha certeza de que ninguém mais entrava lá. Uma almofada que eu colocava no sofá acabava no chão. Um livro que eu deixava na cabeceira da cama aparecia na escrivaninha. No começo, achei que estava ficando distraído, mas quando olhei para o espelho, percebi algo que me congelou. Uma sombra passando atrás de mim, mas apenas no reflexo. Quando me virei, não havia nada lá. Fiquei alguns minutos parado, tentando respirar normalmente, mas o ar parecia pesado. Foi a primeira vez que senti medo de verdade naquela casa. Naquela noite, decidi não mais entrar no quarto de hóspedes, mas o espelho parecia me seguir. No corredor, eu sentia o reflexo dele em cada porta, cada parede de vidro. E sempre, sutilmente, eu via algo se mover dentro dele. Uma figura indistinta que não tinha rosto, mas que parecia observar cada passo meu. Uma semana depois, um vizinho mais velho me contou algo curioso. Ele disse que aquela casa tinha história. Há décadas, uma mulher idosa morava sozinha no quarto de hóspedes e dizia ouvir vozes e ver sombras que ninguém mais via. Ninguém acreditava nela. E quando ela faleceu, o espelho foi o único objeto que ninguém quis remover. Dizem que ela ainda mora ali, dentro do espelho, comentou o vizinho, rindo nervosamente. Mas é só lenda. Eu queria acreditar que fosse apenas isso. Lenda. Mas não conseguia. Com o tempo, a presença no espelho começou a se intensificar. Ela não aparecia de forma clara. Era sempre um contorno, um vulto que parecia se dissolver quando eu olhava diretamente. Às vezes, eu a via sentada na cadeira do quarto de hóspedes, cruzando as mãos, ou encostada na parede, apenas me observando. E o pior era o movimento. No reflexo, ela se aproximava lentamente, mas no mundo real, eu nunca conseguia perceber nada.
Comecei a dormir mal, a evitar o quarto de hóspedes e até a sonhar com ela. Sonhos que pareciam reflexos da própria casa, como se eu estivesse dentro do espelho junto com ela. Uma noite, decidi enfrentar a situação. Levei uma câmera para registrar o quarto e fiquei observando o espelho de longe. Durante horas nada aconteceu, mas no momento em que comecei a pensar em desistir, uma forma escura se ergueu atrás do vidro. Ela não tinha rosto, mas parecia claramente me encarar. Um arrepio percorreu meu corpo e percebi que não estava apenas observando, eu estava sendo observado. Na manhã seguinte, revelei as fotos e, para minha surpresa, não havia nada nelas. A câmera não captou a presença, apenas o reflexo normal do quarto. Foi nesse instante que percebi. Ela existia apenas no reflexo, no espelho. E a sensação que ela passava era real demais para ser ignorada. A partir daí, passei a tratar o espelho com cuidado. Nunca mais olhei diretamente. Apenas usava o quarto para limpeza e manutenção quando necessário. Mas o que mais me perturbava era o silêncio entre os reflexos. No corredor, sempre que passava em frente ao espelho, eu sentia que algo se movia, apenas fora do meu alcance. Não era agressivo, mas havia uma presença, um aviso silencioso. Ela existia ali e estava à vontade naquele espaço, mesmo depois de morta. A última noite que passei na casa foi a mais intensa. Estava sozinho e decidi arrumar algumas coisas. Enquanto caminhava pelo corredor, notei algo novo. O reflexo dela agora sorria. Um sorriso lento, quase triste, mas carregado de significado. Eu parei. Fiquei parado por minutos, hipnotizado, sem conseguir desviar o olhar. Quando finalmente me virei para confrontá-la, o quarto estava vazio. Somente o espelho permanecia calmo, refletindo o corredor e nada mais. No dia seguinte, entreguei a casa aos donos. Nunca mais entrei no quarto de hóspedes, nem olhei para o espelho novamente. Mas Ben, às vezes, quando fecho os olhos antes de dormir, ainda vejo aquele reflexo. Ela nunca fez nada para me machucar. Apenas observava silenciosa, como se quisesse que alguém lembrasse dela, que ninguém esquecesse que ela esteve ali, naquela casa. E penso se alguém mais verá, um dia, o que eu vi. Se sentirão a mesma presença silenciosa, o mesmo olhar no reflexo. Se o espelho guarda mesmo uma memória, ou se é apenas o tempo insistindo em mostrar que algumas pessoas nunca partem completamente. Até hoje, eu não consigo me aproximar de espelhos grandes. Sinto que em algum lugar ela ainda me observa, Ben. E talvez, só talvez, esteja esperando que alguém finalmente compreenda que ela nunca quis me assustar. Apenas ser lembrada. Ben, eu sei que parece impossível o que vou te contar, mas juro que é verdade. E quanto mais eu tento esquecer, mais o som volta na minha cabeça. Aquele som, como se o mar chamasse o meu nome. Tudo começou quando me mudei para uma cidade pequena do litoral norte de Santa Catarina. Eu trabalhava remoto e decidi alugar uma casa antiga, dessas de madeira pintada de branco, perto da praia. A vista era linda, dunas ao fundo, o farol piscando ao longe e o vento salgado entrando pelas frestas das janelas. A dona da casa, uma senhora simpática chamada Nair, me recebeu sorrindo, mas quando mostrei interesse pelo sótão, ela desviou o olhar. Ah, melhor não subir lá, moço. É cheio de coisa velha. E de lembrança. Na hora, não entendi o tom que ela usou. Mas deixei para lá, a rotina era tranquila. Trabalhava de manhã, caminhava na praia à tarde e à noite só se ouvia o barulho do mar e o estalar das madeiras da casa. Só que na terceira semana, comecei a perceber algo estranho. Toda noite, por volta das 23 raios, eu ouvia passos vindos do andar de cima. Lentos, compassados, como se alguém andasse de um lado para o outro no sótão. Subi para verificar. A escada de madeira rangia a cada passo, e o ar lá em cima era frio, como se o vento do mar atravessasse as paredes. Encontrei móveis cobertos por lençóis, uma velha cômoda e um espelho rachado encostado no canto. Mas nada que justificasse o barulho.
Voltei para o meu quarto e tentei dormir. Na noite seguinte, os passos voltaram. Dessa vez, acompanhados de um som leve, quase musical, como se alguém cantarolasse baixinho. A melodia era triste e parecia sempre terminar com um suspiro longo, profundo, como o vento passando por uma concha do mar. Na manhã seguinte, perguntei para Dona Nair se já tinha ouvido isso antes. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois me disse: "O senhor está no quarto da moça, né?" Que moça?" "A filha da antiga moradora. Morreu nova, afogada. Era professora de música. O jeito como ela falou me arrepiou. Perguntei o nome dela, mas Nair só respondeu. Ela se chamava Clara. Depois disso, o clima da casa mudou. O som dos passos ficou mais nítido e às vezes eu ouvia o barulho de uma cadeira arrastando lá em cima. Comecei a deixar a luz do corredor acesa, mas isso não adiantava, porque o som vinha mesmo quando eu estava acordado. Um dia, decidi encarar de vez. Subi para o sótão com o celular na mão, gravando. Quando cheguei lá, senti o ar mais denso, frio, mas não assustador, apenas triste. E então, notei algo que antes não estava lá. Um piano pequeno, antigo, coberto por um pano branco. Puxei o tecido e vi que as teclas estavam amareladas. Mas uma delas, a nota Dó, parecia mais gasta, como se alguém ainda a tocasse com frequência. Coloquei a mão sobre ela e naquele exato momento a janela bateu com força, fazendo o pano cair no chão. No susto, saí correndo e deixei o sótão fechado. Nos dias seguintes, comecei a reparar em outro detalhe. Toda vez que eu descia para a praia, via pegadas pequenas marcadas na areia úmida, indo da direção da casa até o mar. Elas apareciam sempre ao amanhecer e sempre sumiam antes que eu pudesse segui-las. E o mais curioso, as pegadas iam só num sentido, nunca voltavam. Decidi perguntar para um vizinho, seu Alfredo, um pescador aposentado que morava na casa ao lado. Ele me contou que, muitos anos atrás, uma moça tocava piano naquela casa. Às vezes, à noite, a música se misturava ao som das ondas. Dizia-se que ela esperava o noivo, um marinheiro que nunca voltou do mar. E depois que ele desapareceu, ela começou a tocar cada vez mais alto, até que um dia foi vista caminhando pela praia sozinha e nunca mais voltou. O que me impressionou foi o jeito como ele contou. Não como quem repetia uma lenda, mas como quem lembrava de algo real. Alguns dizem que ela ainda toca para o mar ouvir, ele completou, antes de me desejar boa noite. Naquela noite, Ben, eu não consegui dormir. Fiquei ouvindo o vento, o mar e o som das madeiras da casa. Até que, por volta da meia-noite, o piano começou a tocar sozinho. Devagar, hesitante, mas perfeitamente audível. A mesma melodia que eu ouvia nos sussurros. Fui até a escada e olhei para cima. A porta do sótão estava entreaberta e a luz fraca da lua entrava por uma fresta. Subi devagar. O piano estava destampado e uma das teclas, a mesma Dó, ainda vibrava como se tivesse acabado de ser tocada. Então, ouvi um leve estalo atrás de mim. Virei e vi o espelho rachado refletindo uma silhueta. Uma mulher de vestido branco, de costas para mim, parada diante do piano. Ela levantou a mão, tocou outra tecla e o som ecoou como um soluço. Eu não gritei. Fiquei imóvel, tentando entender o que via. A mulher parecia desfocada, quase transparente, e havia uma tristeza profunda em sua postura, como se esperasse algo. De repente, ela virou o rosto. Não para mim, mas para o espelho. E Ben, o reflexo sorriu, mesmo que o rosto dela não tivesse se movido. Corri escada abaixo e dormi na sala com as luzes acesas. No dia seguinte, quando voltei ao sótão, o piano estava coberto de novo. E o espelho, completamente limpo, sem rachadura alguma. Eu podia jurar que tinha se quebrado. Depois disso, tentei ignorar. Mas a casa parecia reagir à minha tentativa de esquecer. As janelas batiam sozinhas, o rádio ligava, e às vezes eu ouvia alguém descendo a escada quando eu estava na cozinha. Sempre o mesmo passo leve, ritmado, como se usasse sapatilhas. Um dia, sem saber por quê, deixei a porta do sótão aberta. E naquela noite a música voltou,
só que mais nítida, mais viva, como se alguém estivesse tocando ali em cima, realmente. Mas havia algo diferente. A melodia parava de repente, como se esperasse resposta. E eu, sem pensar, subi e sentei no chão diante do piano. O banco estava vazio, mas o ar parecia carregado de presença. E então percebi que em cima das teclas havia uma concha do mar, pequena e cintilante. Dentro dela, um papel enrolado. Não deixe a música morrer. Na manhã seguinte, a dona Nair apareceu de surpresa, com uma expressão preocupada. Perguntou se eu tinha ouvido ela. Eu disse que sim. Ela suspirou e me contou o resto da história. Clara realmente existiu. Era professora de piano, vivia naquela casa com a mãe. Um dia, o noivo embarcou num navio de pesca e desapareceu durante uma tempestade. Ela passou semanas tocando e cantando para ele ouvir do mar. Até que, numa madrugada de lua cheia, deixou uma concha sobre o piano e foi até a praia. As pegadas iam até a água e nunca voltaram. Desde então, sempre que alguém morava na casa e deixava o piano destampado, a música voltava. Como se Clara ainda esperasse que alguém terminasse a canção. Ben, não sei se eu estava obcecado ou se aquilo realmente aconteceu, mas comecei a sonhar com o som das ondas e uma melodia inacabada. No sonho, eu via a praia iluminada pela lua e uma mulher de branco caminhando na beira d'água. Ela parava, virava para mim e dizia: "Toca comigo só mais uma vez." Acordava suando, mas com o som do piano ainda ecoando no quarto. Uma madrugada, decidi fazer o que ela pedia. Sentei no banco e comecei a tocar as notas que lembrava do sonho. No início, só as teclas se moviam sob meus dedos. Mas logo senti uma brisa leve, vinda do mar. E o som mudou. Ficou mais limpo, mais bonito, como se duas pessoas tocassem juntas. A melodia terminou com uma última nota longa e o piano ficou em silêncio. Depois disso, nunca mais ouvi passos no sótão. Nem vi pegadas na areia. Mas às vezes, nas noites de vento forte, quando o farol pisca e o mar se agita, o som volta de longe. Como se o eco da música ainda atravessasse o tempo. Alguns vizinhos dizem que, em certas madrugadas, dá para ouvir uma canção doce vinda da praia. Outros dizem que é o vento nas dunas, mas eu sei que não é. Antes de deixar a casa, fechei o piano e coloquei a concha de volta sobre ele. E no papel escrevi: "A música nunca morreu, Clara. Desde então não tive mais sonhos. Mas às vezes, quando escuto o mar daqui da minha nova casa, ainda tenho a sensação de que alguém me observa, como se quisesse ter certeza de que eu cumpri a promessa. E Ben, toda vez que o vento sopra de noite, o som que ele faz não é bem um assobio. É mais parecido com uma voz. Uma voz suave, distante, que parece dizer: obrigada." Bem, vou te contar uma coisa que aconteceu quando eu ainda dava aula no interior de Minas. Era uma cidade pequena, cercada por morros, daquelas em que todo mundo conhece o nome do outro e o tempo parece andar mais devagar. Eu tinha sido transferido para uma escola pública antiga, chamada Escola Estadual Padre Clemente. O prédio era enorme, de arquitetura colonial, com janelas altas e corredores tão compridos que o eco dos passos voltava segundos depois. Diziam que tinha mais de 100 anos. A primeira vez que entrei ali, senti um peso no ar, não de medo, mas de história. Era como se o lugar tivesse guardado tudo o que já aconteceu ali dentro. As vozes, as risadas, os segredos. As paredes eram grossas, a tinta descascada e o piso de madeira rangia com cada passo. Mesmo assim, eu gostei do ambiente. Sempre tive um certo respeito por lugares antigos. Durante o dia, a escola era viva. Alunos correndo, professores apressados, o barulho das turmas, o cheiro de merenda no ar. Mas à noite, Ben, à noite era outra coisa. Às quartas, eu ficava até mais tarde por causa da monitoria. A escola ficava quase vazia e o silêncio tomava conta. Dava para ouvir o relógio da recepção marcando cada segundo. Foi numa dessas noites que tudo começou. Eu estava revisando provas na sala dos professores quando ouvi o sinal da escola tocar. Um som alto, metálico, que ecoou pelos corredores. Olhei o relógio.
21h32. O sinal só tocava durante o dia, nos intervalos e trocas de aula. À noite, o sistema ficava desligado. Achei que algum aluno pudesse ter voltado para fazer alguma brincadeira, então saí para ver. O corredor estava escuro, só com as luzes de emergência acesas. O som do sinal tinha parado, mas ecoava na minha cabeça. Caminhei até a secretaria e encontrei o zelador, o Sr. Geraldo, sentado com um rádio velho ligado baixinho. Perguntei se ele tinha ouvido o sinal. Ele só respondeu: "Ah, o senhor também ouviu, né?" Aquilo me pegou de surpresa. "Também? Como assim?" Ele desligou o rádio devagar. "Esse sino toca de vez em quando. Sempre à noite, sempre depois das 9. Mas o sistema elétrico... Já trocamos tudo, professor. Fiação, quadro, campainha. Mas continua." Falou com tanta naturalidade que parecia parte da rotina dele. Depois completou: "Dizem que é o chamado dos que ficaram." Fiquei com aquilo na cabeça o resto da semana. No fundo, tentei ignorar, mas a curiosidade foi maior. Na quarta seguinte, levei meu gravador de voz. Eu usava para fazer anotações de aula. Coloquei ele na mesa, liguei e esperei. A escola foi esvaziando aos poucos. Geraldo se despediu, trancou o portão principal e ficou no pátio, varrendo. E exatamente às 21h32, o sinal tocou de novo. Um som forte, metálico, atravessando o corredor como se viesse de dentro das paredes. Corri para a direção da central elétrica, mas tudo estava desligado. O quadro de energia marcava off. Mesmo assim, o som continuava ecoando e parecia mais próximo. Quando fui ouvir o gravador, o som do sino estava lá. Mas havia algo mais. Entre os toques dava para ouvir vozes, baixas, distantes. Pareciam crianças rindo, conversando, como se fosse recreio. Mas, Ben, não havia ninguém ali. Nos dias seguintes, comecei a notar outras coisas. Uma janela, que sempre amanhecia aberta, mesmo trancada. Giz usado no quadro, mesmo sem ninguém dar aula naquela sala. E em uma das portas do corredor antigo, escrita à mão, estava uma frase meio apagada: "Não deixe o sino tocar sozinho." Contei para a coordenadora, meio rindo, e ela apenas disse: "Ah, você também reparou? Aquela porta era da antiga sala 7. Foi desativada há anos." Perguntei o motivo. Ela hesitou. A escola passou por um incêndio pequeno em 1984. Ninguém se feriu, mas perderam muito material. A sala 7 era onde ficava o sino antigo, o manual de corda. Depois disso, foi tudo automatizado. Ela falou tentando parecer tranquila, mas percebi que tinha algo que não queria dizer. Agradeci e saí, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Não deixe o sino tocar sozinho. Na semana seguinte, decidi verificar a tal sala 7. A maçaneta estava enferrujada, mas a porta abriu com um estalo. Lá dentro, o tempo parecia parado. As carteiras estavam empilhadas, cobertas de poeira. O quadro negro ainda tinha rabiscos antigos. E no canto, coberto por uma lona, estava um sino de ferro, grande, com uma corda gasta, pendendo do teto. Fiquei parado olhando para aquilo e não sei explicar por quê. Senti uma mistura de melancolia e reverência. Era como se o sino tivesse presença própria. Saí, fechei a porta e prometi para mim mesmo não voltar ali. Mas, Ben, as coisas começaram a piorar. Toda noite o som voltava. Às vezes mais fraco, às vezes mais próximo. Até que, em uma quinta-feira, o zelador me encontrou pálido na sala dos professores. "O senhor não está dormindo, né?" ele disse, e me ofereceu um café. Eu ri, tentando disfarçar. "Só ando ouvindo coisas demais." Ele me olhou sério. "O sino chama quem escuta. Sempre foi assim. O senhor precisa deixar de ouvir." Não entendi o que ele quis dizer. Mas naquela noite, quando o som ecoou de novo, eu não consegui resistir. Peguei as chaves, fui até o corredor antigo e entrei na sala 7. O ar estava frio, parado. O sino balançava levemente mesmo sem vento. E então, Ben, ele tocou sozinho. O som reverberou de um jeito diferente, como se tivesse ecoado não só na escola, mas dentro de mim. Por um instante, ouvi gritos e passos correndo pelo corredor.
Quando olhei para a porta, vi crianças, sombras delas, atravessando o corredor rindo, carregando cadernos, como se o tempo tivesse voltado. Uma delas parou e olhou para mim. Era uma menina de trança, com um uniforme antigo. E ela disse algo que nunca vou esquecer. O sino chamou de novo, professor. Agora a gente pode ir. As figuras foram desaparecendo uma a uma, até o corredor ficar vazio. O sino parou. O ar voltou ao normal. E o silêncio parecia ter se instalado de vez. No outro dia, contei tudo para o Geraldo. Ele respirou fundo e disse: o senhor fez o que ninguém teve coragem. Tocou o sino por eles. Depois disso, o som nunca mais foi ouvido. O prédio parecia mais leve, os corredores mais claros. Até o eco dos passos soava diferente. Meses depois, a escola passou por uma reforma. A sala 7 foi reaberta como biblioteca. E no dia da inauguração, uma aluna me mostrou algo curioso. Atrás do novo armário, alguém tinha escrito a lápis bem pequeno: obrigada por não deixar o sino tocar sozinho. Ben, eu ainda guardo aquele gravador. Hoje o arquivo do som do sino está mudo, sem ruído nenhum. Mas toda vez que escuto, juro que consigo sentir um leve riso distante, como se a escola de algum jeito tivesse voltado a respirar. E desde então, quando ouço um sino tocar, sempre penso: às vezes, os ecos do passado só precisam de alguém para escutá-los até o fim.